administração, brilho, comunicação, Dirceu, de alguma coisa que eu não sei, Fabiola, que é o nome da mulher que deu a palestra, de gerenciamento. Boa noite. Hoje a gente vai falar aqui de alguns tópicos importantes para organização e interação de equipes, retomando aí alguns pontos importantes da nossa trajetória com o professor Dirceu. E vale lembrar da primeira aula, que eu acho que foi um dos tópicos mais intrigantes, que foi sobre o brilho. O que você acha sobre esse tema, Isa? Quando a gente começou a aula, eu achei que brilhar era algo muito grandioso, mas quando foi passando a aula, a gente viu que brilhar pode ser ali em pequenas coisinhas, né? Como a nossa grande amiga Giovana mostrou no dia. E eu acho que brilhar é exatamente isso. Pode ser você fez um café da manhã para alguém, você pode ter, sei lá, ganhado um aumento. Então, brilhar é tudo isso, eu Hoje acho. Você brilhou? Hoje eu brilhei. No que você brilhou? Hoje foi meu primeiro dia como analista, olha que legal. Não nesse dia que a gente tá mostrando, apresentando pras pessoas, mas no dia que a gente tá gravando foi meu primeiro dia como analista. Oi, pessoas. Mas eu acho que o conceito de brilhar é bom. É um negócio que te motiva, querendo ou não. Às vezes você tá com um pensamento muito negativo, e focar um pouco nas coisas que você faz bem no dia a dia acaba por ser algo mais otimista, acaba te levantando um pouco e te dando um pouco de energia para continuar. Eu acho que você falou tudo, é isso. E agora uma rápida pausa para o nosso intervalo comercial. Ei, você aí, já parou pra pensar qual foi o seu brilho do dia? Vem comigo. Esse é o novo Veja Power Fusion, o único capaz de trazer o brilho que você procura. Aí agora a gente vai falar sobre liderança, muito bem. Eu cheguei atrasada nessa aula, mas quando eu cheguei tinha 2 grupos fazendo quebra-cabeças. Bom, mas então sobre esse dia a gente teve o tópico de liderança e as líderes tiveram que mudar pessoas de equipe, como se estivesse demitindo. Então teve uma saia justa ali com alguns colegas. Mas liderança é, acima de tudo, saia justa. É você... ia falar um palavrão. É justamente você se comprometer, você fazer as coisas que nem sempre é tão agradáveis. Mas, ao mesmo tempo, você também motiva, você leva o time pra frente. E era meio isso que aconteceu com a atividade do quebra-cabeça. Então, você estava com uma equipe e os líderes tinham que motivar para a gente conseguir fazer o quebra-cabeça. Também tinha um observador que notava o que poderia melhorar. Então, a aula de liderança foi basicamente isso. O que aconteceu nesse dia da liderança tóxica? Nesse dia a gente foi chamado ali para fazer atuações do que seria uma liderança boa e uma liderança ruim dentro de uma empresa. Muitas atuações foram feitas. Maioria ali, eu acho que dá para tirar que a maioria da liderança tóxica normalmente acontece quando não se tem comunicação, falta comunicação de um dos lados, ou quando há um abuso de poder de certa forma, que acaba por ver o funcionário não como um ser humano, mas ver ele como um objeto de trabalho. Isso acaba levando uma liderança tóxica, uma quantidade de trabalho muito maior do que alguém poderia aguentar, e acaba dando ruim. E uma liderança boa acaba por ser o oposto. Tem uma boa comunicação, ver o ser humano ali como um ser humano de fato,
E o líder, ao invés de andar na frente e só dar ordens, ele anda junto ali com o funcionário. Eu acho que fica essa lição aí das lideranças, né? Ele tá ali apoiando, ele tá te ajudando, e na liderança tóxica a gente não tem isso, ao contrário. E eu acho que sobre liderança, é isso, a gente teve 2 semanas falando sobre liderança, e na semana seguinte a gente falou sobre comunicação, que a gente vai comentar depois dos nossos intervalos novamente. Como é? Como se motivar? Cara, isso aqui é tudo óbvio. Se você está desmotivado, é só você se motivar. Isso está aqui, ó, no Mindset. E no meu curso você também pode aprender como ser um cara mais motivado. Arrasta pra cima e vem comigo. Realmente, de fato, eu acho que fica muito claro que uma parte negativa de uma liderança tóxica, ali um dos pontos mais evidentes é a comunicação, né? Que muitas das vezes tende a falhar. E na aula 4 a gente acaba vendo ali alguns exemplos de comunicações. O que você acha disso, Igor? É exatamente isso, né? Acho que a comunicação foi bem refletida nas aulas anteriores de liderança. E durante essa aula de apresentação, de comunicação, teve apresentações. Nem todos apresentaram, mas grande parte sim. E o conceito era cada um expressar a sua forma de comunicação. Então a gente começou com o nosso amigo Lucas, que fez uma apresentação, assim, como que eu posso dizer, um pouco embolada. E o nosso professor Dirceu não foi o maior fã, mas, pelo contrário, nossa amiga Letícia foi muito fã da apresentação dele. Então, o que ele decidiu? No final, ele decidiu falar que aquilo tudo era uma atuação de fato, de que ele, na verdade, estava tentando expor uma má comunicação. Então, acho que foi bem legal essa atuação dele, né? Se é verdade ou não, a gente não sabe. Mas, em seguida, a gente teve outros colegas apresentando, e cada um dando sua definição de comunicação. Alguns falando dos conceitos, outros mostrando o que é se comunicar. Então foi uma aula bem interessante, que teve bastante relação com as aulas anteriores. Tá, e na 5ª aula, a gente acaba falando ali por um tópico importante, que sem esse tópico não existe nada no âmbito empresarial, trabalhista, não tem como, que é a motivação. A gente viu ali a pirâmide da meditação. Pirâmide de Maslow, que ela tem 5 andares, né? Que na base da pirâmide fica fisiologia, depois parte para segurança, depois amor, estima e realização pessoal. Que são coisas que são extremamente importantes ali pro funcionamento do trabalhador. Sem isso não tem como ter motivação, não tem como ter continuação no trabalho. Desses 5 tópicos aí da pirâmide, o que é mais importante para você? Olha, eu acho que no trabalho, para mim, eu acho que a autorrealização é muito importante. Mas ali é um conjunto das coisas, né? Não só a autorrealização, que aí envolve ter um trabalho mais desafiador, a gente crescer, mas também os outros tópicos da pirâmide são muito importantes no trabalho, mas não só no trabalho, né, como fora dele. Então a gente ter a parte da estima ali, do social, é muito importante fora do trabalho, durante a vida pessoal, e é justamente isso que a gente conversou na aula. Então, o que te motiva de vida, o que te motiva no trabalho, quais são os seus objetivos. Então, essa foi a nossa única aula com slide, e foi bem legal, fixou bastante coisa, e eu que tenho uma memória meio ruinzinha, então essa pirâmide ficou bem assim na minha cabeça.
Mas foi bem legal. Isso tudo a gente acaba por ver, tem mais um foco no presente, né? O que afeta no dia a dia. E daí dá pra ter um ponto de partida sobre um tópico muito importante no futuro, que é a inteligência artificial. Está cansado de ficar com as suas mãos suadas antes de entregar aquele relatório para o seu chefe abusivo? Fique tranquilo, a Nivea pensou em você. Compre agora nossa nova loção Desidratação Profunda 5 em 1. Com ela, suas mãos ficarão sequinhas até nos piores momentos. Vem pra Nivea. Então, nessa aula, na última aula que a gente teve aí de conteúdo, a gente acaba por ver um tópico muito importante, que é a inteligência artificial. Que ela tá chegando aí com peso nessa nova onda industrial aí. E ela já nem começou direito, ela já tá fazendo muitas mudanças na sociedade. Ela traz aí uma automatização muito grande no dia a dia, que dá pra ver no ChatGPT, que ele deixa muito fácil algumas tarefas que antes era repetitiva, e ele deixa muito fácil ali a obtenção de informação de modo rápido. Você tem que fazer grandes pesquisas, mas isso, ao mesmo tempo, pode ser uma consequência negativa, porque vai mudar totalmente o mercado de trabalho. Deixar pessoas desempregadas e tal, que também é uma oportunidade para mudança e novos empregos. Então acho que foi isso que a gente teve durante esse primeiro semestre. Foi muito legal. E vamos ver o que fica para os próximos capítulos do nosso podcast, né? Capítulo 1, brilho. Capítulo 2, liderança. Capítulo 3, liderança tóxica. Ou não. Capítulo 4, comunicação. Capítulo 5, motivação. E capítulo 6, mas é isso. Então foi isso, pessoal. Essa foi a nossa visão sobre os assuntos. Muito obrigado e tenha uma boa noite.